Boa noite, Joana. Boa noite, pessoal. Vamos esperar o pessoal chegar para começar essa live. Boa noite, Mari. A ideia dessa live é a gente falar um pouquinho sobre alguns assuntos que são bastante importantes, especificamente sobre o AVC, né, e sobre o paciente hemiplégico, o que fazer com esse paciente hemiplégico na fase aguda. Então, você que está chegando aí, vai avisando os amiguinhos, vamos conversar um pouquinho sobre isso, falar francamente sobre alguns aspectos que são muito importantes, né, para o prognóstico dos nossos pacientes. Eu estou vendo que está entrando bastante gente aí, fico contente. Eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou Solange Canavarro, eu sou fisioterapeuta. Eu trabalho há quase 40 anos com fisioterapia neurofuncional, então eu realmente vivi a história da neurociência e todos os avanços. Eu passei por diversas etapas do tratamento dos pacientes com neurociência, né? Com AVC e os pacientes hemiplégicos. Então eu, na verdade, vi muitas coisas acontecerem e vejo muitas vezes a história se repetir. Vejo hoje, às vezes, com tristeza, conceitos que já estavam ultrapassados quando eu me formei na década de 80, serem ressuscitados como se fossem uma grande novidade, né? Aquele museu de velhas novidades, né? Então, para que a gente não entre nessas furadas, é que eu vou falar um pouquinho aqui sobre a importância da nossa atuação. E é importante a gente entender que a fisioterapia, para esses pacientes, especificamente a fisioterapia neurofuncional, ela é extremamente importante e ela é insubstituível. Não há remédio que faça os movimentos voltarem, não há remédio que impeça uma dor no ombro de aparecer, não há remédio que impeça esse paciente de desenvolver contraturas. Então, toda a evolução dessa pessoa, a partir do momento que ela tem um AVC ou qualquer lesão neurológica, como nosso foco hoje aqui é hemiplegia, a gente vai se deter mais sobre o AVC, né, sobre a hemiplegia, não há nenhum remédio que substitua. Então, a nossa atuação ela é realmente imprescindível. Então, eu vou falar um pouquinho, contextualizar em termos históricos, né? Quando eu me formei na década de 80, eu estava pegando justamente o finalzinho da época em que nós tínhamos alguns conceitos e preconceitos muito arraigados no nosso fazer, né? Eram atuações muito baseadas em mobilização passiva, em inibição de reflexos, facilitação de outras coisas e muitas vezes pouco preocupada com a funcionalidade, porque havia uma preocupação mais estética do movimento na época. E ao longo da década de 90, nós tivemos um evento chamado a Década do Cérebro, que foi um momento histórico e científico em que naquela década se fez muitas pesquisas sobre plasticidade neural e sobre o cérebro em si, o funcionamento do cérebro em si. Então a década de 90 ela foi uma década de muitas descobertas, onde nós pudemos perceber que nós éramos realmente mais importantes ainda do que nós nos julgávamos ser. Então a fisioterapia neurofuncional ela adquiriu uma responsabilidade, ela entrou num patamar de importância que jamais tinha sido alcançado antes. Então, quando a gente pensa em fisioterapia neurofuncional, a gente tem que pensar que a fisioterapia neurofuncional é um dos pilares da fisioterapia. A fisioterapia hoje existe graças à fisioterapia neurofuncional. A fisioterapia neurofuncional praticamente está relacionada ao início da profissão. Então,
Eu estou vendo que estamos com algumas pessoas aqui, alguns ex-alunos. Um abraço, um beijo para Mari, via Joana aí também. E aí? Então vamos falar um pouquinho por que falar da hemiplegia, por que falar dessa fase aguda da hemiplegia? Por que é tão importante a gente pensar na fase aguda da hemiplegia? Por que esse período é tão importante? Primeiro, não é que um paciente, depois dos 180 primeiros dias, ele não vá se recuperar. Claro que pode, nosso potencial plástico, ele é enorme, né? Mas, obviamente, que existem situações ótimas, tempos melhores para isso acontecer. E os 180 primeiros dias, eles representam, em termos de funcionamento, de resgate funcional, de funcionamento do sistema nervoso, aquilo que a gente chama de uma janela de oportunidade. Porque é nesse período que estão sendo liberados mais fatores neurotróficos, né, que vão possibilitar essa recuperação neuronal. Então, por exemplo, a gente sabe que um neurônio central, ele tem mecanismos de plasticidade que não estão tão ligados à recuperação estrutural como acontece no sistema nervoso periférico. Mas ele está relacionado com eventos que vão cursar com substituição de vias, vão cursar com resgate de funções perdidas, ou seja, de atuação de vias que não estavam sendo utilizadas antes. Então, todo esse processo plástico, ele está mais facilitado nos 180 primeiros dias pós-lesão. Então, em termos fisiológicos e neurofisiológicos, esse é o período ideal para que nós entremos com uma atuação que não deve ser uma atuação morna, tem que ser uma atuação agressiva no sentido de incisiva, de assertiva, de ter uma dose correta, de não subestimar o potencial desse nosso paciente, mas também de não superestimar. Então, a dosagem ela é muito importante nesse período, tá? Além disso, nesse período agudo, a gente tem um paciente que não tem nenhuma complicação osteomuscular a princípio, né? Caso ele não tenha nenhuma doença pré-existente, mas você vai pegar um paciente que ele não vai ter um encurtamento, que ele não vai ter uma espasticidade muito forte, ele não vai ter uma contratura, ele não vai ter uma deformidade. Então é muito importante que a gente atue precocemente para que esse paciente não venha a ter. Quando eu pego um paciente crônico que chega para mim cheio de deformidade e ele fala para mim, eu sempre fiz fisioterapia, isso me entristece profundamente. Profundamente porque um paciente não precisa desenvolver um encurtamento. Se ele está sendo assistido por um bom fisioterapeuta, esse fisioterapeuta vai tomar as decisões clínicas corretas, no tempo correto e com a dose correta, para que esse paciente não venha a evoluir com nenhuma deformidade, com nada que impeça a sua funcionalidade. Então, quando a gente pega esse paciente numa fase aguda, a gente tem essa oportunidade de intervir antes que esse paciente desenvolva qualquer tipo de encurtamento, de contratura, que a gente sabe que ele tem a tendência de desenvolver, não é verdade? Então, por que a gente vai permitir que um encurtamento, digamos, de bíceps braquial, um encurtamento da mão aconteça, se a gente sabe que isso é uma predisposição do paciente? Então, é preciso que nós, fisioterapeutas, estejamos atentos às decisões clínicas e às providências que a gente precisa tomar junto à família para que nós evitemos esse tipo de coisa, porque às vezes parece muito bobo, mas às vezes um encurtamentozinho de panturrilha que você deixou acontecer lá na unidade de terapia intensiva é exatamente ele que vai impedir esse paciente de voltar a andar. Então,
é preciso que nós estejamos muito atentos à nossa responsabilidade. Continuando, assim, na fase aguda, além da gente ter essa janela de oportunidade e da gente ter essa possibilidade de, portanto, a gente não tem contraturas, nem nenhum encurtamento que esteja presente, ou seja, a gente não precisa correr atrás disso, a gente tem a recente memória do movimento. Esse paciente faz pouco tempo que ele parou de andar. Era um paciente previamente rígido, como a gente chama, né? Então, esse paciente, ele não está imobilizado há muito tempo, então ele ainda tem a memória muito viva de como que é movimentar a mão, de como que é movimentar a perna, de como que é ter uma marcha, né? Então, isso também funciona como um auxílio ao nosso tratamento, né? A nossa intervenção. É muito importante que a gente saiba isso. Júlia, a gente vai salvar essa live, antes que eu me esqueça, foi bom você ter falado, a gente vai salvar essa live no YouTube, ela não vai ficar no Instagram, mas a gente vai deixar o link depois aqui no Instagram, de onde ela vai ficar salva para vocês olharem, tá? A ideia é a gente fazer uma live rápida também, para não ficar aqui falando horas e horas, eu sozinha. E eu queria também abrir para um espaçozinho para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida assim específica até o final da live. Não vou demorar muito não, tá, gente? É rapidinho. Então, a recente memória do movimento, ela é realmente importante para a gente usar isso como um auxílio ao nosso tratamento. Além disso, e junto com isso, esse paciente também, ele sofreu menos os efeitos daquilo que a gente chama de imobilidade imposta. Ou seja, o paciente sofre um AVC, ele vai, digamos, para uma unidade de terapia intensiva, ou ele fica na enfermaria, que seja, mas ele está já há algum tempo deitado, imóvel, né? Sendo mal alimentado, muitas vezes alimentação parenteral ou por gastrostomia. Então, esses pacientes, quando a gente os pega de uma maneira mais aguda, mais próximo do evento que ocasionou o AVC ou a hemiplegia em si, a gente já pega um paciente que ainda não está desnutrido, que ainda não está descondicionado, que ele ainda traz a história da sua vida pregressa muito viva dentro de si. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa aproveitar. Então, o bom da gente pegar um paciente agudo é que a gente realmente pode investir no potencial dele sem precisar perder tempo de tratar complicações, sem precisar perder tempo de ficar, por exemplo, respeitando a falta de condicionamento físico que ele possa ter. Então, é um paciente que é muito melhor de trabalhar. E frequentemente, quando esse paciente é muito agudo, às vezes ele nem espasticidade tem ainda. Então, é importante que a gente já vá trabalhando esse movimento para que essa espasticidade, quando vier, que ela venha mais branda, que ela seja mais camarada, né, com esse paciente. Então, lidar com esse paciente agudo é uma grande responsabilidade. E eu vejo que a gente tem passado, né? Recentemente a OMS alertou sobre o risco de aumento de casos de pacientes jovens com AVC. E pós-pandemia isso aconteceu bastante, vocês devem estar vendo na prática clínica de vocês. Eu tenho visto bastante na minha prática clínica, tenho tido um número significativo de pacientes jovens, por volta de 30, 40 anos, com AVC, e isso tem um impacto social importante, porque são pacientes são pessoas que estão na sua fase produtiva, às vezes são recém-casados, querem ter filhos ou têm filhos pequenos, enfim, e isso tudo é um complicador, na verdade. Então, é importante que nós, fisioterapeutas, estejamos atentos primeiro, a esse mercado de trabalho, porque é um mercado de trabalho enorme, a neuro em si é um mercado de trabalho enorme, e tratar bem
de um paciente hemiplégico, isso aí, gente, pouquíssima gente sabe, infelizmente. A gente, quando precisa de um fisioterapeuta para atender bem um paciente, a gente tem, às vezes a gente pena um pouco para procurar, porque é difícil? É difícil, mas não é tão difícil. Ele depende mais de boa vontade e de dedicação do que necessariamente de você fazer um esforço sobre-humano. Até porque senão ninguém faria essa especialidade. É uma especialidade que realmente é extremamente compensadora. Então, quando a gente pega um paciente nessa fase dessa hemiplegia mais aguda, a gente está pegando um paciente que não tem complicações ainda e que é uma tela em branco para a gente trabalhar, né? E aí, nesse paciente, a gente vai aplicar o quê? Todos os princípios de aprendizado motor que a gente aprendeu com todos os avanços da neurociência, que começaram na década de 90, né, que tiveram seu auge na década de 90, que foi a década do cérebro, que continuaram nos anos 2000, que foi a década do comportamento, que aí a gente já começava a estudar o cérebro em movimento, a função, né? E a gente começou a entender de que maneira isso ia se refletir na nossa prática clínica, né? E eu devo dizer a vocês, como eu já falei logo no início, eu fui uma testemunha ocular desses avanços da ciência, porque eles vieram ao longo da minha vida e eu tive que ajustar muito da minha prática aquilo que eu via e que eu lia nos artigos científicos e que as pesquisas nos apontavam. Então, e é interessante que, infelizmente, eu vejo muitas vezes pessoas repetirem conceitos que já estão ultrapassados desde a década de 90, né? Então, por exemplo, o aprendizado motor. Tem coisas que parecem óbvias, mas que o óbvio precisa ser dito, pelo visto, né? O aprendizado motor, ele é específico. Ninguém aprende a andar de bicicleta andando de patins. A gente só aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta. Então, é importante que o movimento que a gente queira ganhar, que a função que a gente queira ganhar, que ela seja plenamente treinada, especificamente treinada por nós. De que maneira que a gente vai fazer isso? A gente vai analisar o que está impedindo aquela função de acontecer. Né? A gente vai treinar a função como um todo, vai fragmentar essa função em pequenos pedaços e vai ver que pedaço, né, dessa atividade de vida diária ou dessa função, que pedaço, quais são os componentes biomecânicos que estão faltando. Ele tem dificuldade, ele tem fraqueza para fazer determinada coisa. Não. O que ele tem é mais uma incoordenação, ele não consegue porque ele não tem uma coordenação motora. Ele não consegue porque ele tem um encurtamento. Então, a gente precisa fazer essa análise, tá? É bastante específica. E esse é o papel do fisioterapeuta neurofuncional, que, acima de tudo, ele precisa ser um expert em biomecânica também. E aí, a gente, quando se vê diante de um paciente agudo, de um hemiplégico agudo, além da gente ter uma enorme oportunidade de ficar feliz de ter que trabalhar com uma tela em branco, a gente também tem uma enorme responsabilidade, né? Porque realmente tudo que nós fizermos pode impactar no futuro daquela pessoa. Todas as nossas ações e omissões, elas vão impactar nesse futuro. Então, é importante que nós estejamos cientes dessa nossa responsabilidade e que a gente busque sempre se aprofundar para oferecer aos nossos pacientes aquilo de melhor que a gente puder oferecer. Então, existem alguns desafios que a gente pode refletir quando a gente pega um paciente em fase aguda. A gente sabe que para que a gente recupere um movimento, a gente precisa que esse movimento seja ativo, não é verdade? Então, assim, como é que eu vou fortalecer um músculo se eu não consigo que ele seja ativo?
como é que eu vou resgatar um movimento só com mobilização passiva? A gente sabe que isso não é possível. Isso é fato científico, isso não está sendo nem colocado em questão. A questão é que as pessoas sempre me perguntam, mas professor, então como é que a gente vai fazer para fazer movimento ativo num músculo que está paralisado? Essa é a grande questão. A boa notícia é que existem técnicas para isso acontecer. A gente precisa entender de biomecânica, a gente precisa saber sobre irradiação, a gente precisa saber sobre trabalhos em cadeia cinética aberta ou fechada, e a gente precisa saber sobre elicitação de movimento ativo. Então, todas essas técnicas, elas podem ser utilizadas como um ganho, como um trunfo, né? No resgate do movimento desses pacientes. Então, o movimento ativo, a gente precisa entender que movimento ativo não é necessariamente o deslocamento de uma alavanca. O que torna um movimento ativo? Será que apenas quando a gente desloca uma alavanca esse movimento é ativo? Ou se a gente tem a intenção de realizar o movimento, esse movimento já é ativo? Quando a gente vai estudar controle motor e a gente pensa em todas as etapas do movimento humano, a gente percebe que antes de acontecer a primeira contração, diversos sistemas já foram ativados. Por exemplo, a gente tem ativação de área motora suplementar, ativação de córtex pré-motor, a gente tem ativação de núcleos da base, cerebelo. Então, todas essas vias relacionadas a planejamento, relacionadas a timing de movimento, relacionadas à tomada de decisão, tudo isso já foi ativado e não aconteceu nenhuma contração ainda. Então, olha que interessante, quando a gente deixa de pedir ao paciente que tente fazer, a gente está piorando essa imobilidade, porque a gente pode muitas vezes impedir que movimentos aconteçam em áreas que estão sãs, não é verdade? Então, é importante que a gente tenha em mente que a intenção do movimento ela é muito importante. Por isso que existe uma coisa que foi descoberta também na década de 80, que é o chamado desuso aprendido. Que eles perceberam que quando não há intenção de se movimentar, esse paciente ele aprende a não usar o movimento. E para impedir esse desuso aprendido, se criou a técnica da restrição e indução do movimento, né? Isso é uma técnica de combater o desuso aprendido. Mas existem outras, né? A gente pode trabalhar sempre objetivando o movimento ativo. E assim, como que a gente vai fazer movimento ativo? Tem milhares de formas de você conseguir. Você não consegue de um jeito, você pode conseguir de outro. Existem várias técnicas que você pode utilizar. E aí, gente, a gente tem que pensar que esse paciente que a gente está vendo na internação, no hospital, é um paciente que precisa de fisioterapia, mas ele também precisa de ser bem posicionado. Muitas vezes a gente vai num paciente, a gente vai ver um paciente no hospital ou a gente vai ver um paciente em casa e a gente vê um paciente que pretensamente está em decúbito lateral, mas não está. O que é um decúbito lateral? Né? Mas muitas vezes você vê o paciente todo torto lá e aí dizem que está em decúbito lateral, mas isso não é um decúbito lateral. E aí, quando a gente deixa de posicionar corretamente um paciente, primeiro que a gente deixa de oferecer a esse paciente a experiência daquela postura, porque ele não deita assim. Ninguém deita todo troncho para virar de lado. Quando a gente vira de lado, a gente vira de lado, o corpo todo. E por que as pessoas acham que
roda o tronco, bota uma almofada debaixo do tronco superior e isso é um decúbito lateral. Isso não é um decúbito lateral e isso não vai prevenir nem pneumonia, nem escaras, nem nada mais. Agradecer aqui a presença da doutora Ana Paula Fontana. Tô até com medo de falar besteira na frente dela, porque ela é um espetáculo. Doutora Ana Paula é a rainha do AVC. Nossa, que horror, né? Rainha do AVC. Enfim, agradecer a presença aí de todos vocês. E falar que às vezes, gente, a gente evitando uma coisa, parece tão bobo, né? Todo mundo sabe que tem que evitar escara. Todo mundo sabe. Mas os pacientes continuam, em 2024, os pacientes continuam fazendo escara. E isso eu acho inconcebível isso. Eu acho isso inconcebível. Não é possível que em 2024 a gente ainda tenha pacientes fazendo escara. Não tem, e assim, porque o que tem demais? Não tem. Eu já vi paciente morrer de escara. Eu perdi há 2 anos um paciente que ele fez uma sepse por causa de uma escara que ele não precisava ter tido, sabe? E assim, eu sempre brinco, né? Desculpa, eu tô numa live e muita gente aqui não me conhece, mas todo mundo sabe que eu falo que o fisioterapeuta que erra por omissão nessa hora, né, vai arder no fogo do inferno. Vocês sabem, meus alunos sabem disso. Ariane, linda, obrigada. Então, a gente às vezes acha, deixa eu fazer uma escara, não tem problema. Tem problema, tem muito problema, porque primeiro, a gente já sabe que é uma porta de entrada para infecção. Segundo, que é um paciente que faz uma escara, ele sofre uma dor absurda. Dói muito escara, tá? Isso atrasa a recuperação dele, porque é um paciente que vai precisar de... Isso tem custo para a família, porque vai precisar de uma almofada especial, vai precisar de curativos e de coisas. Tem um custo para a família, tem custo para a sociedade, para o Estado, para todo mundo. Então, assim, escara é uma coisa muito absurda e eu acho que a gente precisa... Lógico que não é só uma função do fisioterapeuta, não é. Eu acho que é função de toda a equipe. Algumas coisas, alguns procedimentos dentro de um hospital são responsabilidade compartilhada, mas cada um precisa tomar para si o seu quinhão de responsabilidade, porque senão quem sofre é o paciente, não é verdade? Então, além disso, gente, a gente sabe que posicionar corretamente um paciente é uma das melhores coisas que você pode fazer por um hemiplégico no hospital numa fase aguda. Então, toma conta de como esse paciente vai ficar posicionado, que não basta girar ele que nem um frango na grelha, né? É preciso que ele esteja bem posicionado, que aquele ombro esteja protegido, que ele não fique em cima do ombro, que ele não fique em cima daquela mão. Então, são tantas coisas que a gente precisa fazer, e coisas simples que a gente precisa fazer e que a gente às vezes deixa de fazer, porque está pensando às vezes nas coisas mais estratosféricas e deixa de lado coisas que são básicas. Não estou dizendo que nós não pensemos em avanços científicos, em novas intervenções. Elas são importantes, mas precisamos salvaguardar o espaço das intervenções mais básicas e fundamentais. Fundamental é posicionar bem o paciente no leito. Isso é fundamental. A outra questão são encurtamentos musculares, né? Eu já falei ainda há pouco. Às vezes a gente está tão preocupado lá com a respiratória. Vamos fazer isso, vamos fazer BiPAP, vamos fazer CPAP, vamos mudar o modo ventilatório, vamos não sei o que. Lógico que isso é importante, ninguém tira a importância disso. Mas não custa nada posicionar aquele pé para ele não encurtar. Porque muitas vezes a impressão que dá é que quando esse paciente está na unidade de terapia intensiva, ninguém pensa que ele um dia vai sair dali e vai ter que viver uma vida, né? Então, assim, a gente não pode querer tanto salvar a vida física, a vida fisiológica do paciente e não pensar na qualidade de vida desse paciente depois que a gente conseguir
realmente salvar a vida fisiológica desse paciente. Então, gente, são às vezes coisas simples e que a gente precisa tomar pra gente, a nossa responsabilidade nesse imbróglio todo. Além disso, gente, existem existem condições clínicas que são de tratamento e diagnóstico fisioterapêutico. Então, não é o médico que vai diagnosticar, por exemplo, uma lateropulsão, né, que era chamada de síndrome de Kucher. Agora, mais recentemente, está sendo chamado de lateropulsão porque acordou-se fazer uma uniformização na nomenclatura, que é uma alteração na percepção da sua verticalidade. E isso, alguns pacientes, eles deixam de andar por causa disso, ficam na cadeira de rodas porque ninguém diagnosticou e ninguém tratou essa lateropulsão, que é uma condição relativamente simples de tratar, mas precisa ser tratada de maneira específica. Quando você trata, é muito frequente que esse paciente fique bom dessa lateropulsão, que ele pare, né? A lateropulsão nada mais é que o uso do lado bom para se empurrar na direção do lado plégico. Então é um paciente que parece que ele está jogando contra ele mesmo, porque ele usa o lado bom para se empurrar na direção do lado plégico e obviamente que ele cai. Mas ele parece não ter medo de cair quando ele se empurra para o lado plégico. E quando você tenta consertá-lo, aí sim ele começa a ter medo de cair. Então, gente, eu acho que é importante que nós entendamos a nossa responsabilidade. Então, diagnosticar e tratar lateropulsão é nossa responsabilidade, não é de mais ninguém. Assim como saber o diagnóstico diferencial. Botei uma perguntinha até no meu perfil pessoal. Se alguém sabia a diferença entre síndrome de dor complexa regional e ombro doloroso, né? São condições diferentes. E quem faz esse diagnóstico diferencial é o fisioterapeuta. O médico não sabe, ele não estudou para isso. Quem estudou para isso foi o fisioterapeuta. Então é preciso que nós saibamos exatamente a nossa responsabilidade e que a gente possa usar o nosso saber para prevenir condições de morbidade desses pacientes. Então, assim, um ombro doloroso, gente, é um sofrimento enorme. E uma síndrome de dor complexa regional, se você deixa acontecer, se isso acaba acontecendo, às vezes a gente chega e o paciente já apresenta sinais de síndrome de dor complexa regional. E a gente tem que tratar como uma urgência para nós. Cuidar daquele braço, ortetizar aquela mão, fazer os movimentos com o ombro na dosagem necessária e na frequência necessárias também, né? Então, as condições como ombro doloroso e síndrome de dor complexa regional são de responsabilidade fisioterapêutica. E, gente, é muita dor. Os pacientes morrem de dor. É preciso que a gente respeite essa dor, porém é preciso tratar essa dor. E trata-se com o movimento. Só que não é qualquer movimento. Então, é muito importante que nós tenhamos muita atenção e orientemos toda a equipe ao lidar com esse paciente, como mexer naquele braço, evitar fazer determinados movimentos, principalmente rotação interna, né? Garantir que esse ombro esteja deprimido, esteja com uma tendência à rotação externa sempre que você for movimentar em flexão. Cuidado com as abduções, muito cuidado. Movimentação passiva, gente. Vamos pensar bem antes de fazer, porque a gente pensa, às vezes, que a movimentação passiva ela é uma coisa inócua. E não é verdade? A gente acha assim, movimentação, não sei o que fazer, vou fazer movimentação passiva. Só que movimentação passiva tem contraindicação, sim. E nesses pacientes, se você fizer uma movimentação passiva dentro de um alinhamento biomecânico ruim, você pode
provocar uma síndrome de dor complexa regional ou pelo menos um impingimento de ombro que leve a um ombro doloroso nesse paciente. Então, muito cuidado ao movimentar esse paciente, muita atenção às condições biomecânicas daquele movimento, tá? E, então, dito isso, eu não vou me estender muito mais, já temos quase 40 minutos de conversa. Eu queria perguntar se alguém tem alguma pergunta para colocar aí. Se alguém tiver alguma pergunta, coloque. Enquanto ninguém coloca uma pergunta, eu vou responder uma pergunta que me foi feita pela caixinha, que perguntava sobre qual seria a estratégia para colocar um paciente agudo em pé. Bom, como eu falei, todos os princípios de tratamento, segundo o aprendizado motor e todos os avanços que a gente teve desde a década de 90, é o seguinte: a gente tem que trabalhar o quê? Ativamente. Não adianta fazer movimentação passiva. Então, é importante que a gente coloque esse paciente de pé. Se a gente for botar esse paciente de pé muito passivamente, se ele não tem controle de tronco, o melhor é a gente colocar numa tábua ortostática. Mas não é só pegar o paciente e botar na tábua ortostática. A gente tem que pegar esse paciente, botar na tábua ortostática e aproveitar que ele está de pé para fazer a nossa intervenção fisioterapêutica. Então, isso é uma estratégia. Você não tem uma tábua ortostática. Então, vamos investir no controle de tronco e na passagem de sentado para de pé, porque quando você investe na transição de posição imediatamente anterior à postura que você quer ganhar, você está trabalhando para ganhar aquela postura. Então, o que não pode é o fisioterapeuta fazer muita força e o paciente não fazer nenhuma, que aí não faz o menor sentido, né? Eu sempre brinco com meus pacientes, eles têm que sair cansados do meu atendimento. Tem que sair cansados, senão o atendimento, eu que não posso ficar cansada, eles que têm que ficar cansados, certo? Então, eu fiz um resumo de algumas questões. A gente teria muito mais ainda para falar. A gente vai deixar para outra live. Exatamente, né, Ana Paula? Fazer o básico bem feito, que não dá ibope, né? Não dá muito ibope. As pessoas querem fazer a técnica do trelelê ao quadrado e não sabem coisas básicas que nem são tão básicas assim, né? Não é verdade? Mas, assim, a nossa profissão é uma profissão linda. A gente trabalha com a biomecânica. A gente é capaz de, com as nossas mãos e com a nossa inteligência, a gente ir organizando aquele movimento de maneira que ele possa realmente ser eficaz, dele ser funcional, né? Mas funciona, né, Ariane? É isso. Não dá ibope, mas funciona. Então, eu acho, gente, que a gente precisa fazer um grande movimento, sabe? De fazer o básico bem feito, porque assim a nossa população vai ter uma melhor assistência. Vou aproveitar, antes de eu me despedir, falar um pouquinho que nos dias 8 e 9 de março eu vou fazer o meu workshop sobre fisioterapia neurofuncional no paciente hemiplégico agudo. Eu fiz esse recorte, tá? Rogério, lindo! Gostou? Eu sou assim, eu sou meio irreverente. A técnica do trelelê ao quadrado, mas é verdade. Então, dias 8 e 9 de março eu vou fazer meu workshop de fisioterapia no paciente hemiplégico agudo. Eu peguei esse recorte porque eu acho importante a gente discutir de maneira um pouquinho mais profunda determinadas coisas, né? Então, a gente vai poder, nesse período, se aprofundar nessas questões que eu falei aqui. Vou falar um pouquinho de órteses também, quando a gente vai... porque às vezes, assim, a gente sabe que tem que prescrever uma órtese, mas às vezes a gente não sabe o momento correto, que tipo de órtese que a gente precisa...
que tipo de órtese que a gente precisa prescrever, enfim. Então é muito importante que a gente discuta isso. Eu queria que vocês me ajudassem a divulgar, principalmente para egressos, né, jovens fisioterapeutas que saíram da faculdade agora, as pessoas que estão trabalhando no home care. Vamos credibilizar mais o home care. Infelizmente eu tenho ouvido muitas palavras de descrédito da fisioterapia do home care. Então é importante que a gente empodere os fisioterapeutas do home care para que eles possam, com poucos recursos, mas com muito raciocínio clínico, fazer realmente a diferença na vida desses pacientes que eles têm a oportunidade de atender, que são os pacientes agudos. Porque depois que esses pacientes adquirem encurtamentos, depois que esses pacientes adquirem escaras e outras complicações clínicas, fica muito difícil para o fisioterapeuta trabalhar naquela tela em branco que eu falei logo no início, não é verdade? Então, é isso, gente. Eu agradeço. Como eu já falei, a live vai ficar salva no YouTube. Depois a gente vai botar aqui, alguém vai botar aqui um negócio aí para vocês entrarem, quem quiser. E aí quem gostou, por favor, divulgue. Quem não gostou, divulga para quem não gosta, que aí resolve o meu problema também. Tá bom, gente? Obrigada aí pela presença de todos. Alan, Camila, os amigos aí. Um beijo grande para vocês. Robertinha, beijo grande para vocês e vamos lá divulgar o curso, tá bom? Beijo, Ariane. Beijo, Flávia. Beijo, Kelly. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.